cerimonial anuncia o início da reunião solene de outorga da Medalha de Ouro Frederic Orr ao pastor David Judson Hatcher, conforme decreto legislativo número 472/2019, de propositura dos vereadores Dante Souza e Chico Preto. Convidamos para presidir esta reunião solene o vereador Dante Souza. TV Câmara, o Legislativo Municipal mais perto de você. Temos imagem do plenário da Câmara Municipal de Manaus em uma reunião solene em homenagem ao pastor David Judson Hatcher, com a concessão de uma medalha de ouro Frederic Orr. Lembrando que esta é uma propositura do vereador Danísio Souza, conhecido como Dante, e será presidida pelo mesmo. Autoridades, nobres vereadores, vereador Chico Preto, senhores e senhoras, bom dia. Invocando a proteção de Deus, eu declaro aberta esta reunião solene de outorga medalha de ouro Frederico Orr ao pastor David Judson Hatcher. Convidamos para compor a mesa diretora desta reunião solene a sua senhoria, o vereador Chico Preto. Convidamos ainda Vossa Reverendíssima, o pastor Davi Judson Hatcher, o nosso homenageado. A Sua Senhoria, o pastor Hanan Paul Hatcher, da Nova Igreja Tabernáculo Batista. A Sua Senhoria, o pastor Anderson de Oliveira Libório, da Nova Igreja Batista Grande Circular. Sua Senhoria, o pastor Sérgio Fortunato de Azevedo Cohen, pastor de pequenos grupos de amigos. A Sua Senhoria, o pastor José Júnior Lima, pastor de adolescentes e do projeto Clube Teens. Neste momento, convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. De um povo heróico, um brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria, pátria, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
vida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o teus templos estrelado. Diga o verde louro desta fábula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem teme que te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil. Eu convido o mestre de cerimônias para fazer uma breve leitura e a biografia do nosso homenageado. Pastor David Judson Hatcher nasceu em 2 de janeiro de 1955 em Manaus. É filho de John Hatcher e Alta Hatcher, casado com Penélope Hatcher. Passou sua infância na cidade de Manaus e foi aluno do Centro Educacional e da Nelson. É PhD em Linguística e Pedagogia na Universidade do Texas. Na década de 80, iniciou o trabalho com jovens na faixa etária acima de 15 anos, na Igreja Tabernáculo Batista, onde também deu início ao Seminário Teológico Batista. Durante esse período, iniciou o projeto chamado Vila Natal, em 1986. De 94 a 96, o casal Hatcher trabalhou na reitoria da Universidade Lexington Baptist College, Kentucky, nos Estados Unidos da América. No retorno ao Brasil, assumiu a frente de trabalho da Igreja Batista da Chapada, no bairro do mesmo nome, juntamente com o pastor Vanderlei Melo. A igreja, esta que foi fundada por seu pai, o missionário John Hatcher, em 25 de setembro de 1960. À frente desse trabalho, o pastor Davi, junto com sua equipe, deu início a grandes projetos. O maior deles, e de maior abrangência, o Sonho de Natal, que no ano de 2018 foi assistido por mais de 120 mil pessoas. David Hatcher é autor dos livros Idade Espiritual e Um com Deus. Convidamos o vereador Dante Souza, o vereador Chico Preto e o nosso homenageado, o pastor Davi, para que se dirijam ao dispositivo para darmos início a esta honraria. Em nome dos vereadores da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Manaus, convidamos os vereadores Dante Souza e Chico Preto para fazerem a outorga da Medalha de Ouro Frederic Orr ao pastor Davi Judson Hatcher. Meus cumprimentos a todos e, como é de praxe, em solenidades desta magnitude, a gente faz a leitura dos dizeres
do certificado de outorga da medalha, que já está devidamente colocada no nosso pastor. Câmara Municipal de Manaus, 17ª Legislatura, certificado de outorga do Decreto Legislativo número 472, de 7 de agosto de 2019. O artigo 1º diz: fica concedida a medalha de ouro Frederic Orr ao pastor Davi Judson Hatcher, com base no artigo 174, inciso 22, do Regimento da Câmara Municipal de Manaus, propositura dos vereadores Danísio Elias de Souza, nosso querido Dante, e Marco Antônio de Souza Ribeiro da Costa, conhecido como Chico Preto, realizado às 10 horas do dia 19 de setembro de 2019, no plenário Adriano Jorge, no Paço Municipal de Manaus, como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à sociedade manauara. Diz o artigo 173, todo cidadão, nascido ou não em Manaus, que resida nesta ou noutra cidade, e que haja prestado relevante serviço à comunidade, de modo rigorosamente comprovado, e cuja vida seja irrepreensível, poderá receber a maior honraria concedida pela Câmara Municipal de Manaus. Assinam os vereadores Joelson Salles Silva, presidente, o vereador Dante e este vereador que vos fala. Convidamos os vereadores e o nosso homenageado para que retornem aos seus lugares para darmos continuidade à nossa solenidade. Ouviremos agora a apresentação musical da cantora Cirlane Santiago com a canção Grande é o Senhor. Seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Dória, eu queria quebrar um pouquinho o protocolo, rapidamente, para convidar aqui na mesa também meu querido pastor Moisés, não é? Pastor Moisés, por favor. Obrigado, Moisés, por ter vindo. Também registrar a presença do senhor Arimateia, subsecretário de Habitação, que está aqui também, veio representando o prefeito. Obrigado, Ari, pela sua presença. Neste momento, convidamos o vereador Dante Souza para fazer o seu pronunciamento. Vou convidar o meu querido Chico Preto, Marco Antônio Chico Preto, para presidir enquanto eu me dirijo à tribuna. Palavra assegurada ao vereador Dante para seu discurso de saudação ao nosso homenageado. O pastor Davi, vou começar assim, né? O pastor Davi é uma bênção, tem sido uma bênção, foi uma bênção na minha vida e tem sido uma bênção na vida de muitos, de muitos. Ele consegue unir situação e oposição, né, Chico? Davi, a síntese de tudo é isso, ele consegue unir situação, que sou eu, e oposição, que é o Chico. E isso não tem coisa melhor, não tem coisa mais, eu diria assim, sensacional. Eu queria contar uma breve história, Davi. Falei para o Davi, sempre de um jeito humilde dele, e ele é humilde, ele é um homem de Deus. Eu disse a ele bem assim: Davi, a gente queria te dar uma medalha. Ele disse: eu não preciso disso não, não preciso disso não. Eu disse: mas Davi, Davi, você de alguma forma salvou a minha vida. Ele disse: eu não, quem salvou foi Jesus. Aí eu disse: é verdade, mas ele foi um instrumento. E eu diria hoje, eu queria dar até esse testemunho, Davi, de que hoje, se eu tenho a minha esposa, que é alguém que eu amo, que é, eu diria, a mulher da minha vida, não é? Eu tenho uma família abençoada, eu tenho princípios da palavra de Deus,
foi por causa de 2 homens. E esses 2 homens estão na mesa hoje. Um é o pastor Paulo Hatcher e o outro é o pastor Davi. E eu estava dizendo bem assim, eu vou ter que falar sem embargar a voz, sem chorar, mas é difícil. Porque eu acho que a minha juventude na raiz era uma coisa que, se eu não tivesse sido orientado, se Deus não tivesse usado pessoas, eu talvez tivesse o mesmo triste caminho que muitos amigos meus tiveram. Chico, quando eu virei vereador, pode-se dizer assim, uma coisa que não saía da minha mente, Davi, era homenagear você e o pastor Paulo. Porque vocês impactam a vida de pessoas que realmente às vezes estão sem esperança e que podem ser alguém no futuro, que podem ser alguém nessa cidade, nesse país, nesse mundo, mas eles só impactam isso porque eles são verdadeiros homens de Deus. Aqui não tem questão política, aqui não tem questão ideológica, aqui tem Jesus, aqui tem a palavra de Deus, e é isso, na realidade, que impacta as nossas vidas. E eu só quero, não vou falar muito porque não vão dizer que eu sou chorão, mas eu só quero dizer obrigado. E saiba que essa medalha, que eu e o Chico, quando o Chico disse para mim, meu acidente, eu queria participar, eu disse, é claro. Chico também tem o testemunho dele para contar, mas essa medalha não é uma medalha que a gente dá para qualquer um, é uma medalha que eu não tinha ninguém para agraciar e digo, não, qualquer um que venha, não. É para um homem que realmente impactou a minha vida positivamente. Isso se estende também à sua esposa, dona Penélope. Pessoas que nunca vão sair do meu coração e nunca, mas nunca mesmo, vão deixar de ser amadas por mim, esteja onde estiver. É assim. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Convidamos agora para o seu pronunciamento a sua senhoria, o vereador Chico Preto. Então eu convido o vereador Chico Preto para fazer uso da palavra. Minha gratidão a Deus em primeiro lugar e cumprimento o presidente dessa sessão, o vereador Dante, que num ato de amor, de gentileza, me permitiu, com ele, dividir esse momento tão significativo para as nossas vidas. Cumprimento o pastor Paul Hatcher, da Nova Igreja Tabernáculo Batista. Cumprimento o pastor Moisés Pinto de Souza, da Igreja Tabernáculo Batista. Cumprimento o pastor Anderson de Oliveira Libório, da Nova Igreja Batista Grande Circular. Pastor Sérgio Cohen, amigo. Cumprimento o pastor José Júnior Lima, que é o pastor, inclusive, da minha filha, né? A Mariana segue a batuta do pastor Júnior. E, propositalmente, por último, cumprimento o pastor Davi Hatcher, que, a questão de objetividade, eu não tenho o que acrescer, reparar ao discurso, as palavras do Dante. Eu faço minhas todas as palavras, todo o sentimento verdadeiro que o Dante deixou aqui nessa tribuna. E eu acrescento que
o sentimento do Dante, o meu sentimento, é o sentimento também de muita gente que não pôde estar aqui nesse momento por alguma razão. Trabalho, agenda. Mas para alguém que está vendo agora as imagens pela TV Câmara, pela internet, o pastor Davi só impactou a vida desses 2 vereadores? Não. A vida do pastor Davi, ela se resume a impactar a vida de outras pessoas. Foi uma opção feita ainda quando jovem e que vem sendo construída ao longo de toda uma vida. A decisão de impactar, de ser instrumento de impacto na vida de tantas pessoas que, como eu disse, hoje não podem estar aqui nesse momento. Tem uma passagem no livro de Crônicas, 1 Crônicas 12, 22, que diz o seguinte: de fato, diariamente chegavam soldados para ajudar Davi, até que o seu exército tornou-se tão grande como o exército de Deus. E a caminhada do pastor Davi exatamente se resume aqui, nesse versículo, de uma caminhada de ajuntamento, de pessoas que, através dele, a obra de Deus certamente, mas ele tem sido instrumento para impactar nas vidas de tantas pessoas e formar um exército do bem, o exército da revelação, o exército de pessoas que trabalham em tantos projetos que nasceram do coração, da mente, desse tocar de Deus na vida do pastor Davi, para apresentar a verdade, e a verdade é Jesus. E aí a gente fala um pouquinho sobre tudo aquilo que a cidade de Manaus vem sendo impactada, porque essa é uma medalha da Câmara Municipal de Manaus representando o sentimento da cidade. E quantas não foram as pessoas que já foram impactadas pelo sonho de Natal? Quantas não foram as pessoas já impactadas por todos os eventos que a Nova Igreja Batista vem já oferecendo à cidade de Manaus? Quantas não foram as vidas já corrigidas, impactadas, salvas, porque ali naquele púlpito, com o jeitão todo peculiar do pastor Davi, vidas foram tocadas. Eis aqui uma. E eu olho aqui para todas essas que estão no plenário também que foram tocadas. Vejo aqui, e certamente tantas outras que, como eu disse, não puderam estar aqui nesse momento. Vereador Maurinho, muito obrigado pela sua presença. Então eu quero dividir com a cidade de Manaus. Nesse momento, eu fui instrumento, ao lado do Dante, para a gente traduzir o sentimento de muita gente, muitos anônimos, pessoas que sequer conheço os nomes, mas que certamente, se tivessem aqui nessa tribuna, estariam dando o mesmo testemunho. O Senhor impactou a minha vida, o Senhor mudou a minha vida, o Senhor me apresentou uma verdade que eu ouvia falar, mas não conhecia. E nos colocou para trilhar esse caminho que não é fácil. Outro dia eu discutia com algumas pessoas próximas a mim, pensando, não, ser cristão é a coisa mais difícil do mundo. É uma decisão que você tem que tomar e renovar todos os dias na sua vida. Você renova, você toma, você reafirma a sua vontade de seguir aquela verdade, de seguir aqueles ensinamentos. E aí eu me lembrei agora do Billy Graham, que disse, olha, o fato mais extraordinário da Terra não foi o homem ter ido à Lua, mas foi o Filho de Deus ter vindo à Terra. Esse foi o fato mais extraordinário da humanidade. E quando esse homem passou por aqui, e tantas pessoas morreram por essa verdade, eu fico me perguntando, será que eu seria capaz de morrer? Eu não sei se eu seria capaz de morrer por uma mentira.
quanto mais por uma verdade. E homens morreram para testemunhar esse amor, para testemunhar essa história. E homens são levantados, como eu vejo aqui, o pastor Davi, o pastor Paulo, o pastor Moisés, todos os pastores que estão aqui, para exatamente contar essa história e continuar impactando a vida de tanta gente. Mas para nós, que viemos depois, tem uma matriz. E essa matriz, abaixo de Jesus Cristo, abaixo de Deus, para nós é o pastor Davi Hatcher, que nos inspira, que nos motiva, que dá bronca, que cobra, mas que nos ama acima de tudo, num amor incondicional como do próprio Filho de Deus. Então eu quero, ao final, ratificar que essa não é uma homenagem só do Dante, só do Chico, mas de tantas pessoas. Se a gente fosse fazer uma enquete na internet, quem foi impactado? Bote seu nome aqui. Ia dar trabalho para a gente contabilizar, porque foram muitas pessoas, Augusto, ao longo de tantos anos. Né? E, para não ser injusto também, aproveitar o momento que ele é oportuno, rapidamente, eu olhei para minha mãe, olhei para minha esposa, e lembrei como eu cheguei na Nova Igreja Batista. Poucas pessoas sabem disso. Eu tinha acabado de ganhar a eleição no ano de 2004. E eu estava deixando a minha mãe, estava saindo de casa, morava no Vieralves, e ia deixar minha mãe na casa dela. Ela mora na Zona Norte, Cidade Nova. E eu passei ali, e a minha mãe viu que o meu pescoço olhou, a igreja ainda era na Djalma. E ela viu que o pescoço olhou, e eu voltei assim, eu disse, tem alguma coisa, quando eu passo aqui na frente, alguma coisa que me incomoda. Eu disse, mas o quê? Eu digo, eu vejo esse pessoal ali do lado de fora, conversando e rindo, um pessoal alegre, e isso já vem me incomodando há alguns anos. Bastou esse testemunho dentro do carro, um testemunho de pouco mais de 20 segundos, não chegou a 30, para que certamente o mover de Deus acontecesse. Meses após, Dante, a minha mãe me liga e disse, olha, tem um convite para te fazer. Diga, mãe, eu queria que você viesse ali na igreja. E eu sabia que a mamãe comungava numa outra igreja. Eu disse, não, mãe, eu disse, não, mas eu estou comungando naquela igreja da Djalma. Eu digo, a senhora está comungando? Eu estou lá agora. Bem, abriu a porta, né? Abriu a porta para não só a mim, para minha família, enfim, para tanta gente. Então a gente vê o mover de Deus realmente agindo através da sua vida, impactando tantas outras vidas, para que muita gente que estava aí errada na vida pudesse encontrar uma razão de viver, de buscar a verdade acima de tudo para a sua caminhada. Assim, como Dante, eu só quero dizer muito obrigado. Gostaríamos de convidar a sua senhoria o pastor Anderson de Oliveira Libório, da Nova Igreja Batista Grande Circular, para fazer o seu pronunciamento. Eu fiz questão de vir a esta tribuna devido à importância desse momento em meu coração. Eu quero cumprimentar o vereador Dante Souza pela iniciativa brilhante, juntamente com o vereador Chico Preto,
Meus cumprimentos ao pastor Paulo, que mesmo na distância, durante um bom período, continuou ensinando muito os observadores do Evangelho. Cumprimento o pastor Moisés, da Central Leste, o pastor Sérgio Cohen, com quem tem muita história vivida tempos atrás. Cumprimento o pastor José Junho, que vê-lo aqui é motivo de muito encorajamento, participando desse momento. E deixei por último, não menos importante, mas de propósito, o pastor David Judson. Eu sou suspeito para falar alguma coisa. Eu cheguei na Nova Igreja Batista, setembro de 98, 22 anos atrás. Esse ano eu fiz 43 anos de idade. Cheguei aos 22 anos de idade. E eu fui impactado muito rapidamente. Existia uma devoção, uma seriedade em meu coração, que a partir de então foi alinhada com o conhecimento da verdade. Eu lembro-me bem daqueles primeiros momentos e de tantos outros momentos marcantes. A oportunidade de conhecer, de conviver, a influência direta. Hoje, casado com a minha esposa, nós completamos 18 anos de casado. Eu lembro-me dos momentos de aconselhamento. O aconselhamento pré-conjugal, todo aquele preparativo, todas aquelas coisas. E como essa convivência do pastor Davi, ela foi muito benéfica para a minha vida, não apenas para a minha. Eu vejo tantos irmãos aqui presentes, né? O Jean, o pastor Wagner, a Sirlene, o Tiago, que também tiveram essa mesma oportunidade de serem influenciados pela integridade, pela coragem desse homem que nós conhecemos, que é o pastor Davi. E eu, olhando para a vida dele, eu lembro de tantas coisas, eu lembro das broncas, eu peguei muita bronca do pastor Davi. Mas você sabe que eu nunca deixei de estimá-lo, mesmo quando as broncas eram grandes. Porque eu sabia que aquilo era um cuidado, era zelo, aquilo era importante para o meu processo de formação, porque muito cedo eu tive a oportunidade de trabalhar ao lado dele, auxiliando na igreja. Aos 24 anos de idade, eu estava trabalhando ao lado dele, auxiliando na igreja. E como aquilo foi importante. Como a influência do pastor Davi na minha vida e na vida de tantos outros aqui presentes e do que não estão, foi importante. Ver o amor dele pela obra de Deus. Eu lembro quando eu nunca imaginava que seria o pastor da Grande Circular naqueles dias, a gente andando pelo São José, e atrás de um local para iniciar uma igreja. E aí nós entrávamos em rua, saímos de rua, e ele falava, nós precisamos colocar num lugar grande, um lugar que seja numa preferencial. Hoje, nós temos aqui o pastor Fredson, pastor de jovens da Igreja Batista Grande Circular, o pastor Edivaldo Júnior, que trabalha com casais, e o pastor Cabral não pôde vir, mas são pessoas que foram influenciadas por causa da coragem e determinação que Deus colocou no coração do pastor Davi.
E tantas outras pessoas. E ver esse amor pela obra, o amor do pastor Davi pela obra é inspirador. É motivador. De pensar primeiramente no reino de Deus, depois nas outras coisas. Isso inspira. Esse momento é muito significativo, porque, na verdade, é muito fácil e muito frustrante quando nós estamos diante de um velório falando do que aquela pessoa representou para nossas vidas. Eu me sinto lisonjeado porque, enquanto eu tenho oportunidade, eu posso expressar o carinho, a gratidão, o amor que eu tenho pelo pastor Davi, pelo fato de tantas coisas maravilhosas que ele contribuiu para a minha vida. Nesses 21 anos que eu tenho a oportunidade de conviver com ele, eu posso dizer que eu fui um privilegiado. A nossa cidade, ela foi privilegiada por Deus. Por Deus ter trazido aquela família lá dos Estados Unidos, olha, para o meio da floresta amazônica. Ninguém imaginava isso, não é? Mas olha o plano de Deus. E nós temos uma igreja tão impactante em nossas vidas, que é a igreja dirigida pelo pastor Davi. O que eu posso afirmar é que tem combatido um bom combate. Eu posso afirmar, não pelo que me dizem, pelo que eu vejo, que tem mantido a fé. E o que eu posso afirmar é que tem seguido a carreira. Esse é o meu desejo para a sua vida, pastor. Que Deus abençoe. Amém. Dori, eu queria só... como o discurso do Chico foi emocionante, eu tinha que fazer uma coisa e não fiz. Quer convidar meu querido vereador Amaury Colares para compor a mesa? Desculpa, Amaury, porque o discurso do Chico foi tão impactante que eu esqueci. Então, gostaríamos de convidar agora, Sua Senhoria, o pastor José Júnior Lima, pastor de adolescentes e do projeto Clube Teens. O meu sentimento é de gratidão por estar aqui hoje. Agradeço a casa pelo convite, pela receptividade, pela forma calorosa como nós fomos recebidos aqui. E o meu sentimento de gratidão também pela vida do pastor Davi, o homenageado. 15 anos atrás, eu fiz uma das orações mais importantes da minha vida. Eu disse bem assim, depois de ter pedido para Deus me levar em 2 oportunidades, algumas dificuldades que eu estava enfrentando, eu disse bem assim, Deus, eu não quero mais viver, essa vida não vale mais a pena ser vivida, eu quero morrer, Senhor, me mata. E graças a Deus, Deus não respondeu a minha oração. Deus é muito bondoso. E eu orei assim, Senhor, me mostra uma igreja onde pregue a palavra verdadeiramente, onde existam ali homens íntegros, fiéis, que façam a Tua vontade. E é claro que existem muitas igrejas aqui em Manaus que fazem esse trabalho, que fazem um trabalho sério, que a sua liderança é uma liderança íntegra, mas Deus me conduziu até a Nova Igreja Batista. E os ensinamentos que eu recebi lá, eu posso dizer que mudaram a minha vida. Hoje eu recebo informações de amigos meus que moravam na mesma rua que eu morava, pessoas que tinham a minha idade e, infelizmente, se envolveram com atividades erradas, se envolveram com drogas, morreram, e eu sou um privilegiado por estar aqui. E quando eu fiz essa oração, pedindo para Deus, para me mostrar uma igreja verdadeira onde pregasse a sua palavra, a esposa do pastor Anderson, Janaína, no final do ano, me entregou um convite para me conhecer a Nova Igreja Batista. E as verdades que eu aprendi lá, pode ter certeza que fizeram um grande diferencial na minha vida. A Bíblia fala, em Hebreus capítulo 11, sobre a galeria dos heróis da fé. Aqueles grandes homens de Deus que fizeram uma diferença nesse mundo, que tiveram feitos extraordinários e que a vida dele podem ser uma referência para cada um de nós.
Eu considero um pastor Davi um grande herói da fé. Às vezes, na nossa caminhada, a gente quer desistir, a gente quer desanimar, devido aos percalços, às dificuldades, mas quando olho para a vida do pastor Davi, 50 anos de fidelidade no ministério, eu digo, não, dá para ir um pouco mais. Dá para ir um pouco mais. Então, pastor Davi, eu queria agradecer a Deus pela sua vida. Às vezes, na correria do dia a dia, a gente esquece de fazer isso, mas eu trabalho com esse homem há aproximadamente 10 anos, nem parece. Foi quando eu entrei na igreja para começar a trabalhar com o Leandro, depois comecei a trabalhar com adolescente. E eu posso afirmar aqui, sem demagogia, sem interesses próprios, que esse é um homem de caráter. Pastor Davi é um homem de caráter, é um homem simples. Eu me lembro logo quando eu cheguei na igreja, estava menos de um ano, e eu me apaixonei por uma garota, e o pastor Davi na correria, depois de um culto, tanta pessoa para atender, eu falei, pastor Davi, o senhor pode conversar comigo? Posso sim, vai ali para a sala, vamos lá conversar. Eu falei, nossa, eu existo, né? Pastor Davi me dando atenção, e eu fiquei muito feliz assim pela simplicidade, pelo caráter dele. Hoje, pastor Davi, o senhor está recebendo uma medalha, mas um dia, quando o senhor chegar no céu, Jesus vai colocar uma coroa na sua cabeça e vai dizer, servo bom e fiel. Que o senhor continue com esse caráter, com essa fidelidade. Saiba que existe muita gente que tem olhado o seu exemplo e tem dito assim, cara, vale a pena eu continuar firme. Através daquele convite, eu entrei na Nova Igreja Batista, e tive a oportunidade de trabalhar com o pastor Leandro, assumi o Nova Teens. Esse ano a gente começou um projeto chamado Clube Teens, onde nós estamos atendendo aproximadamente 500 adolescentes, instruindo eles a um bom caminho. E a gente percebe o quanto um ato de fidelidade pode impactar uma geração. E é isso que eu vejo quando olho para a sua vida. Se o ato de fidelidade se colocar à disposição de Deus, impactou toda uma geração. Então, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, que o Senhor continue firme e forte, o seu é um exemplo para mim. Deus seja louvado pela sua vida, pastor. Gostaria de convidar agora vossa reverendíssimo pastor Davi Judson Hatcher, o nosso homenageado, para fazer o seu pronunciamento. A Jesus Cristo toda a honra e glória desse momento que eu não sinto que eu mereço, não. Jesus, na verdade, tudo que nós temos é graça, é Ele que escolheu, primeiro me fez nascer e depois me deu, se tem algum talento, foram talentos que Ele me deu, se Ele deu dons, foi Ele que me deu, tudo é graça, Ele me deu uma educação privilegiada e eu entendo que isso aí é uma grande vantagem. Ruim quando eu estudava 2 turnos, um inglês, um português, mas ainda conseguia brincar muito nessa cidade. Fui amigo, vizinho dos filhos do Gilberto Mestrinho, E como Deus já vinha preparando naquele momento da minha vida, tão jovem, aquilo que Ele queria fazer ao longo da minha vida. Um dos versículos que, primeiro eu gostaria de dizer que, se tenho caráter, se tenho essas qualidades, devo muito isso ao meu pai, que inclusive está de volta a Manaus, 94 anos, vai fazer 95, e minha mãe que já faleceu, mas deve estar olhando no telão lá do céu, e eu quero agradecer a uma família que sempre incentivou, sempre a gente foi fã, uns dos outros, e o pastor Paulo, o pastor João, que mora na França, a Kátia, que mora no Iranduba. Eu quero agradecer a todas essas pessoas que fizeram essa base, porque nada acontece, ninguém é nada sozinho e por acaso. É uma questão de pessoas, de momentos certos, e certamente se houve alguma honra hoje, é de todas aquelas pessoas que entrelaçadas
convergiram para formar aquilo que Deus está fazendo através da minha vida hoje. E eu quero também, né, eu pensei que não fosse me emocionar, mas quando eu vi tanto, na verdade, o que me emocionou hoje foi ver vocês, né? Primeiro, já na vinda, olhei e vi o pastor Sérgio e o Moisés vindo no carro, eu não vi nem o pastor Júnior. Uau, esse pessoal vai prestigiar, talvez foram forçados, não sei. Depois o pastor Moisés, esses outros todos que são grandes amigos, e toda essa multidão que representa o exército de Deus, porque ninguém faz nada sozinho, né? É um compêndio de muitas vidas, o que nós temos ali na igreja, né? Eu uma vez por ano, participo de um grupo de pastores das maiores igrejas do Brasil, que não tem site, não tem propaganda, o que é discutido ali, não sai dali, e onde nós trocamos ideias, e a honra de poder participar de um grupo, inclusive o lema do grupo é pastores de igrejas grandes que não são pilantras, e que não tem nenhuma ficha, nenhuma mácula moral, e para mim isso é um grande privilégio, mas uma das perguntas que eles fazem para mim é: como é que você consegue tantos voluntários? E eu sempre digo, primeiro é porque quando as pessoas amam Jesus, elas não medem esforço, né? Eu vi isso mais uma vez ontem à noite, né, no projeto que nós estamos lá na Nova Tabernáculo. Uau, não imaginei, eu fiquei assim, chega um momento, né, eu me lembro, eu contei outro dia, quando eu primeiro fui para a Igreja Batista Chapada, eu estava deixando uma igreja que tinha muito dinheiro, que na época era Tabernáculo Batista, devido ao colégio ali, que o meu pai tinha fundado, que o meu irmão colocou em alta na cidade, uma das maiores, né, um dos maiores colégios da cidade. E eu me lembro que, olhando ali, ontem à noite eu vi tantas pessoas virem, e quando eu fui para a Chapada, eu voltei a fazer coisas que eu nunca tinha feito antes, que eu tinha feito antes, mas muitos anos atrás, né? Trabalhando, eu mesmo pendurado lá de fora de um prédio, construindo, parafusadeira na mão, martelo na mão. Eu digo, o que eu estou fazendo? Indo para uma igreja onde eu saí de um lugar onde tinha tudo, bastava dizer para o meu irmão, que era o pastor presidente, olha, eu quero uma sala assim, vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo. E eu saí de uma disposição financeira muito boa para um lugar, o que eu estou fazendo nesse lugar? Mas Deus já sabia. Deus já sabia que ali, na Djalma Batista, depois na Torquato Tapajós, levantaria-se um exército ainda muito maior para impactar essa cidade. Eu agradeço a Deus por todos esses sustos que Ele me deu na vida e todas essas oportunidades. Salomão fala em Provérbios, pelo amor e fidelidade, um reino se torna forte, um rei se torna seguro. Eu acho que são duas composições que Deus me ensinou muito cedo, que primeiro a gente tem que amar as pessoas, e amar as pessoas é dar a vida por elas, é elas serem primeiro e não a gente. E quando a gente vive essa verdade, ou pelo menos tenta viver essa verdade, certamente Deus nos corresponde isso com milhões de amigos, né, de pessoas que realmente acreditam nos projetos e lutam e se entrosam juntamente conosco naquelas visões que Deus nos dá, naqueles projetos que Deus nos dá. Eu vejo tantos projetos, inclusive esse dos teens que ele falou, ele mencionou os 500. Os 500 são nos bairros, nas escolas, que estão clamando por esse projeto que está mudando a vida de teens de 13, 14, 15 anos na cidade, nessa cidade onde alguns bairros são tomados pelas drogas. Outro dia, em um dos clubes teens, tinha uma galera de treinandos, filhos de um traficante, né? O filho do traficante com já os secretários dele, né? E ali ele vai conhecer Jesus e vai se tornar um chefe de tribo, mas para o Senhor e não para o tráfico de drogas da cidade.
Então, pelo amor e fidelidade. Segundo, fidelidade, é a longo prazo. Essas coisas não acontecem. Eu me lembro, eu ouvia muitos testemunhos de pastores que falavam de milagres, eu olhava aqueles templos grandes, e a gente num lugar apertado, pequeno, e parece que a sorte só caía para os outros e não para nós. Eu digo, Senhor, o que falta? Eu estou tentando ser fiel, você sabe a minha vida. E Deus só estava dizendo, espera, é tudo no tempo dele. É quando a vaidade já não faz parte da nossa vida, que aí Deus pode derramar suas bênçãos sem medida. E Deus, então, me ensinou uma grande verdade, é pelo amor e pela fidelidade. É ali aquela constância de ser a mesma pessoa sempre, de tentar ser íntegro, de persistir em dias bons e dias maus. E com o tempo, o castelo se constrói, a nação se constrói. E eu quero dar graças a Deus, né, por ter tocado a minha vida quando adolescente. Eu tive, como eu falei no início, uma grande base cristã e educacional também, de caráter, através da minha criação. Mas eu agradeço a Deus que Ele, através de uma mensagem, de uma palavra, eu fui desafiado. Um pastor velhinho, né, que tinha feito um grande trabalho na vida dele, tipo esse que pega o nome aqui nessa medalha do Friedrich Rohr. Mas o pastor falou o que seria de uma vida que se devotasse, que se dedicasse completamente ao Senhor, o que se poderia fazer. Eu, como adolescente, adolescente ele tem muitos, ele fala muitas coisas que só depois ele vai pensar o que falou e o que prometeu, e eu pensei naquele momento, poxa, eu gostaria de ser uma pessoa assim, que dedicasse realmente a minha vida a fazer o que Deus quisesse, seja na área de professor, de ciência, de educação. Na época não tinha definido ainda meu futuro e minha carreira, mas que eu queria ser uma pessoa comprometida com Deus, em primeiro lugar, comprometida com a sua verdade. E hoje, agora, muitos anos depois, a gente vê que realmente a palavra de Deus é verdadeira. Deus diz, santifica-os, os torna especial pela verdade. A tua palavra é verdade. E que realmente, a longo prazo, persistência em amor e fidelidade, traz uma colheita enorme de bênçãos, de fruto na vida dos outros. Eu vejo o Dante primeiro conheci, eu acho que foi num projeto meu chamado Casa do Terror, né? E depois da violência aumentar tanto em Manaus, eu resolvi que aquilo não era um projeto, porque bastava viver na rua e já tinha terror, né? E que Deus está mudando, né? Deus está mudando, porque o segredo é mudar o coração do homem, né? Sim, o policiamento ajuda, né? Mas é Deus que transforma a vida. Eu me lembro uns 4, 5 anos atrás, um senhor chegou na igreja e uma noite ele disse, eu queria uma palavra com o senhor. Ele veio e tatuado estava o nome da filha de um lado, o filho do outro, e nas costas o outro filho. Ele disse, eu quero ser o primeiro a falar para você que fazia parte de um dos grupos mais importantes de drogas, de traficantes dessa cidade. E quase todos os meus colegas de tráfico morreram. Todos estão mortos e um está preso, os outros morreram. E ele me contou a história, que ele, através daquela igreja, passando ali, ele entrou, tomou a decisão e mudou a vida dele. E como mudou tudo na vida dele, a família dele. Ele saiu do tráfico, voltou a fazer o bem, se empregou legitimamente e, infelizmente, foi morto uns 4 meses depois daquela conversa que tivemos. Mas como é bom saber que esse Evangelho de Jesus transforma a vida, transforma a cidade. Nossa cidade está sendo transformada. Por isso eu prestigio
e honro cada um desses que trabalha aqui nessa Câmara, como também no governo do Estado, porque tudo isso é o Evangelho de Jesus, como naquela parábola que Jesus contou, como o fermento que entra ali na massa do pão e vai permeando, e é isso que vai mudar a nossa sociedade, que vai mudar o Brasil, está mudando o Brasil, né? Muitos não imaginam a influência de Jesus em tudo isso que nós estamos vendo no Brasil, dessa anticorrupção, desse momento que está fazendo o mundo inteiro levantar os olhos e dizer alguma coisa estranha acontece no Brasil, né? Outro dia, num jornal da Alemanha, saiu um artigo que dizia assim: no Brasil, pela primeira vez, existe esperança. Há uma nova geração de governantes, de vereadores, de congressistas, de senadores, que estão cansados dessa corrupção. Mas o que o jornal não disse é que é uma geração que conhece Cristo e que decidiram dedicar as suas vidas, como eu hoje faço na igreja, eles fazem no governo, e que Deus abençoe toda essa casa e cada um desses que procura promover cristianismo verdadeiro dentro do seu dia a dia, seja na escola, seja no governo, seja na igreja. Muito obrigado por esse carinho, tá? Essa medalha da autoria, né, do Dante e do Chico Preto, que eu tenho os dois como, né, amigos de peito, e que Deus abençoe vocês e cada um que veio aqui. Muito obrigado, só posso dizer muito obrigado em nome do Senhor Jesus. Eu vou pedir do mestre de cerimônias, de novo, para a gente quebrar um pouquinho o protocolo, porque o vereador Mauri é um exemplo, assim, a gente diz, do que o Evangelho pode fazer. É um assembleiano que tem os 2 filhos que frequentam a NIB. Então, ele pediu para falar, sabe, pastor Paulo? Eu digo, vereador Mauri, quebrando o protocolo um pouquinho, vou dar a palavra ao nosso querido Amaury Colares. E depois também, vereador Mauri, aqueles que queiram se pronunciar, pastor Paulo vai querer se pronunciar, não é? Aí também, pastor Moisés, que ele foi citado, Davi, e aqui na Câmara, quando você é citado, né, vereador? É verdade. Aí você tem direito à palavra, e o pastor Moisés também pediu a palavra. Ok, vereador Mauri com a palavra. Obrigado, vereador Dantes, presidente, nos preside essa sessão na manhã de hoje. Quero cumprimentar na pessoa do Dantes, o vereador Chico Preto, o qual eu também já fui com ele foi presidente da Câmara lá no centro, e eu era o secretário dele na mesa também. Então já somos os 2 mais velhos da Câmara Municipal desde o centro, né? Então, cumprimentar o Chico e o Dantes, parabenizar os 2 por essa iniciativa, até porque eles foram autores, né, da propositura, mas os 41 vereadores, como eu, aprovei também, votei e aprovei a indicação. Cumprimentar os senhores e senhoras que estão aqui no plenário de modo geral. Quero cumprimentar aqui também um nobre amigo nosso, e já foi vereador nesta casa, que é o ex-vereador e hoje pastor Braz. Fique em pé aí, Braz. Esse cabra aqui, ele já era vereador aqui com a gente, ele sentava ali naquela última cadeira. Todo dia ele chegava com uma santinha desse tamanho assim, e ele botava bem ali, para irritar todos nós ali, né? Eu admirava, porque eu admiro também os católicos, admiro todas as religiões, mas era um católico fervoroso. E hoje eu fico mais feliz ainda porque ele é um crente salvo em Jesus e é um pastor. Então eu tenho alegria em me referenciar a você quando eu via que você chegava com aquela santinha e você colocava ela ali em cima da sua mesa, né? Então não posso deixar de esquecer isso aí, por isso eu vim lhe cumprimentar. Cumprimentar aqui a mãe do nosso amigo Marco Antônio, Chico Preto, sua esposa ali também presente, né? Cumprimentar todos, queria pedir aos irmãos da mesa que me permitisse cumprimentar em nome de todos vocês o pastor Davi. Eu estava numa solenidade no Tribunal de Justiça e me cheguei um pouco atrasado,
mas eu não poderia deixar de vir hoje aqui prestigiar e parabenizar ao vereador Chico Preto, ao vereador Dantes e ao pastor Davi, e eu gostaria que essa homenagem pudesse se estender ao pastor Paulo também, né, para toda a família, né, e a todos os pastores da mesa, a todos vocês, porque nós somos uma só família em Cristo Jesus, né. Então, eu tenho 2 filhos que congregam lá na NIB, e eu não poderia deixar de vir aqui, são casados, têm netos, tudo congrega lá na NIB, eu não poderia deixar de vir aqui, porque eu me sinto parte da NIB também, né. Eu fui algumas vezes quando era na Djalma Batista, ali, algumas vezes, e depois foi que eu soube que a mãe do Marco Antônio Chico Preto era de lá, e depois ela levou ele para lá, e uma das coisas que emocionou foi justamente a gente poder ver o Chico contar o testemunho daquilo que Deus fez na vida dele, porque a gente sabe que o Chico, hoje, ele é o nosso colega vereador aqui, e é o vereador mais ferrenho de oposição que nós temos nessa casa. Então, não é fácil, entendendo? Mas eu imagino quando ele foi à oposição a Deus também e à igreja. Mas graças a Deus... Mas graças a Deus, hoje ele é parceiro, ele é amigo da igreja, é crente, é um irmão nosso, e tem dado um bonito testemunho em todo lugar que ele passa, até mesmo aqui no plenário, todo mundo gosta dele. É uma pessoa que defende a população de modo bem dura, realmente, e tem feito um grande trabalho. Assim como o Dantes, pastor Davi. Realmente, o Dantes, quando não era crente, era um terror. Mas depois Jesus transformou, o cara ficou bonito, elegante. É o cara que chega aqui mais chique, todo dia na Câmara Municipal de Manaus. Então, pastor Davi, eu queria deixar só isso para o senhor aqui, parabenizá-lo, tá? Eu fiz um encontro de casal lá na Igreja Batista da Cachoeirinha, que nós chamamos de Tabernáculo Batista, né, com o pastor Paulo. Já faz muitos anos, né? Tinha bastante cadeira, e depois aquelas cadeiras que dobra e fecha, né? Aquelas coisas todas. E depois meus filhos fizeram inglês lá. Depois eu fiz quiropraxia com um americano que só falta matar a gente, um grandão alto, assim. Quebra a gente todinho, não sei nem cadê ele, sumiu, né? Às vezes quase ele tosse meu pescoço. Ele está em Manaus, tá? Americanozão, grandão assim, né? Já foi embora, né? Pois é. Então a gente ia muito ali e a gente tem uma amizade, um conhecimento muito grande. Mas o que eu queria destacar aqui, pastor Davi, é justamente o que os meus nobres colegas já falaram. Nós temos o vereador Fred também, que é da Igreja da Graça, acabou de chegar, ele está presente com seu netinho, né? E a gente tem procurado prestigiar os da casa, né, Fred? Nossos irmãos da fé. E a gente, por isso, nós estamos aqui para parabenizar o senhor, parabenizar a nossa igreja batista, né, a NIB, a nossa NIB. E um dia desse, eu passando de manhã, indo para o aeroporto, estava engarrafado à frente da NIB, né? E os guardas tentando ali, os irmãos tentando ajeitar, e um cara, no outro carro do lado, soltou uns palavrões, um nome enorme e tal. Não sei o que esses crentes vêm fazer, pleno domingo de manhã, em vez de ir para a praia, em vez de ir tomar cerveja, tomar cachaça, agora aí, o trânsito engarrafado, está um inferno isso aqui. Aí eu disse, quem dera, meu amigo, que todo inferno fosse igual a esse aqui, entendendo? Isso aqui é a porta do céu, meu amigo. Não, se acalma, não esquente não, entendendo? Mas você vê que hoje incomoda o inferno. Incomoda o diabo, incomoda os inimigos de Deus, entendendo? Porque o trabalho que vocês têm feito é um trabalho muito grande. Nós comentamos aqui sempre o seguinte, que lamentamos profundamente que as autoridades não reconheçam a importância do povo cristão. E eu poderia expressar como expressou o Bolsonaro, dizendo, nós somos terrivelmente cristãos. E não abrimos mão dessa bandeira, seja aonde for. E aqui nessa casa não tem sido diferente. Viu? Não tem sido diferente. Os nobres colegas vereadores que compõem a bancada evangélica, nós temos mais ou menos 12 ou 13, né, Fred, que compõem a bancada evangélica, e quando chega a hora aqui, a gente se une aqui, e a gente amarra o cachorro e a pé come. Entendendo? Mas há essa precisão, porque muitos de nós, como cristãos, no Brasil, precisamos entender que a igreja ela é uma organização e é um organismo. Como organismo, ela não precisa de representante parlamentar, porque quem representa ela
é o Espírito Santo do Senhor. Nós oramos no enfermo e ele é curado. Nós botamos a mão sobre o demoniado e o demônio sai. Nós pregamos a palavra de Deus e o Espírito Santo convence o pecador e ele aceita Jesus. Porque nós não temos poder de convencer ninguém. Só o Espírito Santo, nós somos apenas instrumento. Então, como organismo, nós não precisamos disso. É Deus que vai na frente, é Ele que fala e nos ajuda. Agora, como uma organização no seio da sociedade, nós precisamos ter nossa representatividade. E lamentamos profundamente que um país tão grande como o nosso, ainda muitos irmãos, esquece dessa importância que a igreja tem e é na transformação de uma sociedade melhor para o povo brasileiro, para o povo manauara. Exemplo disso foi recentemente a Feira de Livros no Rio de Janeiro, onde o bispo Marcelo Crivella, prefeito, e nós nos manifestamos aqui parabenizando, mandou recolher aqueles livros com cenas para infantis homofóbicas, né, que nós não somos homofóbicos, nós não somos preconceituosos, Jesus não era e nós também não somos. Deus quer salvar a todos. Porém, eu acho que a gente confunde muito democracia com anarquia. E aí se confunde muito democracia com a falta de respeito. Precisamos respeitar. Há quem goste, mas também há quem não goste. E nós não precisamos, não deixamos de abrir mão desse sentimento cristão que nós temos de defender os princípios cristãos, defender a família. Porque a gente sabe que os dois pilares básicos de uma sociedade, de uma nação, de um país, está na família e na escola. Começa na família, em primeiro lugar, e depois a escola. Né? E nós lamentamos que hoje as nossas autoridades, da mais alta corte do nosso país, Supremo Tribunal Federal, abra mão desses princípios da preservação da família e de uma sociedade mais justa para o bem de um país. Então fica aqui o nosso gesto, em nome do meu filho Neemias, em nome do meu filho Amaury Júnior, e eu fico muito feliz. Pastor Davi fez o casamento do meu filho Amaury Júnior, foi lá que ele conheceu a noiva dele, casou, membro da igreja de lá há muitos anos, e eu fico muito feliz, pastor. Muito obrigado, parabéns, conte conosco, estamos juntos aqui do lado da nossa Aníbe, para a honra e glória do nome do Senhor. Eu vou chamar o vereador Fred Mota. Vai falar daí, vereador? Então, depois, eu queria chamá-lo para a mesa, porque você é bonito e quando fica aqui, a mesa fica bonita. E como você é da casa também, eu vou convidar o pastor Moisés para fazer o uso da palavra. Se quiser, pastor Moisés, falar daqui, fique à vontade, ou então pode usar a tribuna. Fica a seu critério. Eu vou ganhar tempo e eu vou falar assim de maneira bem simples a todos da mesa os meus cumprimentos. Mas eu quero, na verdade, nesse momento tão importante, lembrar de uma passagem bíblica, pastor Davi. Todo o conteúdo, todo o arcabouço que eu tenho hoje, eu devo imensamente a uma família, que é a família do pastor Paulo, a família do pastor Davi. E como é emocionante quando a gente está perto do pastor João, que geralmente ele está acompanhando vocês agora, e antes ele carregou vocês. E ele ensinou tudo para vocês, e ensinou tudo para o senhor pastor Davi, ensinou tudo para o pastor Paulo, carregou vocês, e hoje eu vejo vocês carregando ele na cadeira de roda, e ele ainda é muito atento a tudo que é falado e lúcido em partilhar de algumas opiniões, e eu tenho certeza que nesse momento ele está feliz, porque ele também não é um homem de expressar glória humana. Eu lembrei quando o senhor colocou aqui, as palavras são muito dignas quando diz a Deus toda honra e toda glória. Nós não somos merecedores de nada, mas nós somos ferramentas de Deus, nós somos instrumentos de Deus. E alguns desses instrumentos tocam mais do que outros. Pastor Davi, o senhor é um dos instrumentos que toca mais do que outros. E o senhor toca, e nessa sinfonia, nessa orquestra de Deus, o senhor tem tocado as nossas vidas. A minha vida foi tocada desde muito cedo. O pastor Davi foi o meu professor de escola dominical. Nem parece, hoje nós estamos com a barba da mesma cor.
E ele foi meu professor de escola bíblica dominical. Se você hoje perguntar de mim, por que eu tenho tantos e tantos fatos da Bíblia, tantos personagens memorizados, guardados nessa mente, eu vou dizer para você que um dos responsáveis foi meu professor de escola dominical. Desde lá, ele muito jovem, ele já estava ensinando na escola dominical. Agora, eu também quero revelar para vocês um outro talento que o Davi tem e que todos vocês partilham, todos vocês que estão aqui sentados. Eu diria que o pastor Davi é um dos maiores reveladores de talentos que esse país já comprovou. Homens que um dia, sentados numa igreja, achavam que eram inúteis, que eram incapazes de dar uma palavra, de falar em público, de ensinar, e o Davi chegava lá e dizia, você pode, Deus quer usar você, bora lá. E ele empurrava você e te vira. Hoje vocês estão aqui, alguns de vocês têm que serem controlados para parar de falar. Eu tinha 15 anos quando o pastor Davi chegou e disse assim, nós estamos sem um líder, uma pessoa para assumir os adolescentes. E ele me chamou para assumir os adolescentes com 15 anos. Um garoto adolescente assumindo adolescentes. E aconteceu um fenômeno. Inspirado nele, nós chegamos a ter um garoto de 15 anos, 150 adolescentes dentro de um barracão. 150 adolescentes. E os pais confiavam ao adolescente em ensinar seus filhos. Por que eles confiavam? Porque por trás daquele adolescente tinha um homem de Deus que estava referendando. Dois, porque tinha lá também. Hoje é muito difícil falar de pastor Davi sem pôr tabela, falar do pastor Paulo. Você sabe disso, pastor? Seria desonestidade nossa falar, porque seria desonestidade falar do senhor sem falar de quem? Do pastor João. Não é verdade? Há uma herança genética, uma herança espiritual. E essa herança se faz presente nos nossos púlpitos. Você sabe por que nossas igrejas são conhecidas? Porque se ensina aquilo que nós aprendemos. Palavra. A palavra de Deus, que nós podemos ser um com Deus, podemos ser um com Deus, isso é título de um livro do pastor Davi, um com Deus, emociona isso? Emociona, sabe por quê? Porque hoje eu sou pastor de uma igreja, e tenho, não digo honra, tenho o privilégio dado por Deus, de ser pastor de uma igreja, porque um dia alguém viu em mim, a oportunidade de pregar a palavra de Deus. Um dia alguém chegou comigo e perguntou, pastor, o senhor quer ser um parlamentar? Eu falei para ele, não. Mas o senhor daria um excelente parlamentar. Aquele homem me chamou para ser um homem de Deus, e ele disse, olha, você vai ganhar muito mais lá na frente. Deixa isso para outros. E eu obedeci. E todas as vezes que eu ouvi como meu pastor de jovens, eu fiz boas decisões. Minha mulher está bem ali. Juntos estamos há 32 anos. Sabe quem foi o responsável de chegar e dizer, olha para aquela mulher, olha o talento que ela tem. E eu ainda não tinha visto. Ele falou, rapaz, o que tu está perdendo? E ela gostava de uma outra pessoa. Eu falei, olha ali. Eu falei, rapaz, eu vou investir nessa mulher. E eu fui investir, depois que eu investi, que eu estava gostando dela, ele chegou e aprontou uma boa comigo. Me levou para a casa dele, estávamos na casa dele, eu fiquei muito lisonjeado dele dizer que eu estou na categoria dos amigos dele. E a gente estava na casa dele quando ela ligou numa outra casa e disse, tu vem me buscar? Ele falou, não, rapaz, ele não vai te buscar não, porque ele disse que não é besta. Ele vai sozinha de ônibus, que ele não vai te buscar, não. A mulher que ele me uniu, ele destruiu o relacionamento naquela hora. Ela falou, ah, é? Ele falou isso, falou. Aí ele falou, Moisés, vamos fazer um teste. Se ela for de Deus, ela vai ser tua. Eu falei, nada, ele acabou comigo. Ela vai ser.
Rapaz, a mulher ficou 3 meses sem falar comigo. Depois de 3 meses, ela resolveu me dar uma oportunidade. Nós fomos para um lanche muito antigo, que é da época do Amauri, chamado Zizas, lá na Praça 14. Comer um mate e um misto mandado no meio, Amauri. E ali, eu conversei com ela, e ela disse, você sabe de uma coisa? Você é um rapaz que eu quero para mim. Eu vou lhe dar uma oportunidade. Eu falei, me dê todas. Me dê todas. E ele nos orientou, e hoje nós estamos servindo a Deus há 32 anos. Você não imagina quantas pessoas, por aí você já tira quantos anos ele tem, quantas pessoas ele influenciou e continua inteiro, e característica que ninguém vai negar, motivado o tempo todo, jovens esmurecendo e o Davi está lá no pique. E aqui ele me inspirou uma outra grande lição, para fechar. Todos vocês que acompanham o Davi, sou amigo de longas datas. Pouquíssimas vezes eu vi o Davi triste, várias vezes eu vi com raiva. Triste não, com raiva e motivado o tempo todo. Por quê? Porque a forma dele dizer, olha, não tem espaço para tristeza. Enquanto a gente estiver aqui, férias no céu. Não é esse dizer, Anderson? E ele no pique, entusiasmado o tempo todo, serve de exemplo para uma geração que está buscando muito holofote. A glória não é nossa, a glória é de Deus. Fecho com o exemplo de um homem que vocês conhecem nas Escrituras, Asaf. Asaf, o nome dele. Um dia Asaf, o maior de todos os instrumentistas de Israel, entra numa depressão, numa crise espiritual ferrenha. Seu coração é rasgado, seu coração fica triste, ele entra numa crise muito forte, porque ele olha todo mundo se dando bem, pessoas desonestas se dando bem, pessoas injustas se dando bem. Ele diz, Senhor, como é que pode eu entrego a minha vida para o Senhor e eu não consigo me dar bem? É possível um justo triunfar no meio da corrupção? E ele diz, por muito pouco eu quase não me desviei. A última lição do capítulo 73 do livro de Salmo, Asaf reconhece, ele diz assim, Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu não vim aqui para brilhar, eu vim aqui, ou eu estou aqui, ou o Senhor me escolheu para promover a tua glória. Sabe por que nós estamos aqui? Para promover a glória de Deus. O Senhor está promovendo a glória de Deus. E o Senhor nos inspira a promover a glória de Deus. Seu filho, seu amigo, seu companheiro, estou aqui para segurar suas mãos sempre. Deus te abençoe. Passa a palavra agora ao nosso vereador Fred Mota. Senhor presidente, amigos, irmãos em Cristo, depois dessas palavras, pastor Moisés, é difícil, né? Mas quero parabenizar aqui os vereadores, Chico Preto, vereador Dante. A gente recordar faz bem, né? E eu vou navegar nesse barco também. Nós estamos falando ali de 45 anos, quando descia J. Carlos Antoni, aquele jipe, conduzido pelo pastor João, pastora Alta, atrás pastor Davi, pastor Paulo, pastor João, não, pastor João não estava, era Cátia. Enfim, tínhamos ali
na escola, o Colégio Batista das Américas. Uma entrada brilhante com hasteamento do pavilhão nacional. Tínhamos ali a revista das unhas, correção de cabelo, posição de calça, enfim. Nós tínhamos uma disciplina que forjaram ali uma geração. Eu tenho 3 filhos. Minha mãe já falecida estudou lá. Mas nós temos 3 filhos, 2 advogados e uma cirurgiã dentista que está sentado ali, pastor. Minha esposa está sentada ali com meu neto. E quem conheceu essa família? Tive o privilégio de ser batizado na Tabernáculo Batista pelo pastor Paulo. Seus ensinamentos sempre nos têm ali apostos de coração. Mas homenageado é o pastor Davi. Pastor Davi, eu estava com 12 anos, e olha que já fazem alguns anos, alguns 40 anos. Jogos escolares. Eu já tinha uma certa altura, e nós entrávamos pela primeira vez na competição de handebol. E não queriam deixar eu jogar, porque achavam que eu não tinha idade. Eu já tinha estourado, e o pastor Davi tinha que andar com o meu registro de nascimento embaixo do braço. Nós fomos ali, disputamos nossos primeiros campeonatos. O Colégio Batista das Américas desceu a primeira marcha, pastor Dante. Ali era... Bom, descemos com 4 instrumentos. Um bumbo, um tarol e alguma coisa. Desfilamos ali. Tínhamos, inclusive, o apelido de arara. Levamos 2 araras para a avenida, para desfilar. Mas, enfim, quero aqui prestar homenagem. Pastor Davi, hoje estou muito feliz. Minha irmã, depois de alguns 30 anos, resgatada, servindo a NIB. Meu sobrinho, fantástico. Eu lembro que meu filho estava se formando, estava há uns 5 anos atrás, em formação, aconteceu um acidente. 5 horas da manhã, a minha irmã me liga, disse, olha, aconteceu alguma coisa com o teu sobrinho, vem para cá. O André como advogado. Eu disse, André, entra no carro, não deixa prender o Clarquinho. E vai, filho. Hoje o Clarquinho está na NIB, servindo ao nosso Deus. Que família bonita, que exemplo bonito. Como o pastor Moisés falou, nós só temos que louvar ao nosso Deus pela vida dos senhores. Que Deus abençoe rica e abundantemente a cada um. Agora a caminho do fim, a gente passa a palavra ao pastor Paulo. Pastor Paulo, a tribuna é sua. Obrigado, meus irmãos. Agradeço a Deus. A Bíblia diz que a gente orar pelos que estão em autoridade. E é importantíssimo. Agradeço ao Dante, que é amigo de muitos anos, Chico Preto, Fred, que a gente conhece, temos passado muitas horas juntos ao longo dos anos, e ao Mauri, né, que Deus abençoe. Acho que Deus tem dado a cada um de nós uma estação na vida. Deus não nos chamou todos a ser o mesmo, mas Deus colocou cada um de nós para o lugar que Ele queria, na hora que Ele queria. Então é um privilégio hoje estar aqui junto do meu irmão. Acho que de todos que estão aqui eu conheço mais tempo que qualquer um. Sempre foi assim entusiasmado, dinâmico, engraçado. Mesmo quando chama a atenção, ele assim tira assim com uma gracinha, né? Já percebeu? Bate duro, mas depois um sorriso que faz todo mundo rir. Isso é bom. Eu agradeço a Deus por ele, pelos anos que Deus tem utilizado, pela graça que Deus tem estabelecido na sua vida. Eu acho que todos nós entendemos algo especial, é que tudo que temos, nós recebemos de Deus. E é por isso que com tanta alegria a gente vibra quando Deus permite honrar os seus filhos, porque na realidade é honrar o nosso Pai Celestial.
A Bíblia diz que tudo que fazemos deve ser para a glória do nosso Pai. Tudo que fazemos precisa ser feito com gratidão ao nosso Deus. Tudo que fazemos precisa ser manifesto com amor que Deus tem manifesto a nós, que a gente possa manifestar aos outros. E que tudo que a gente faça seja feito com fé, porque tudo que não é de fé é pecado na reta final. Então, é bom estarmos juntos e a alegria de ver, sabe, a simplicidade e a dinâmica de servir a Deus, mas uma simplicidade. Outro dia assumi uma nova posição, me mostraram a carteira que eu devia assentar e eu falei para minha esposa, eu acho que eu nem quero usar esse negócio não, parece mesa de presidente, né? E que tenho esse título também, mas a realidade é que eu acho que eu sou mais para pastor, porque pastor é bicho sujo andando junto com as ovelhas, meio fedorento, meio suado, mas ali perto da obra. Ontem à noite, assim, colocando a placa, uma nova parceria que Deus tem permitido às igrejas aqui de Manaus fazermos juntos, a NIB e a Tabernáculo. Agradecemos, assim, lembrança dos velhos tempos, né? Turma suado, pastor Davi, pastor de uma das grandes igrejas da nossa cidade, lá com a camisa suada, lá debaixo da placa, segurando a placa e trabalhando junto. É isso que Deus quer, é a simplicidade. Deus tem nos dado um privilégio excelente. Agradeço a Deus pela homenagem que os irmãos fazem ao meu irmão. Certamente, Deus é honrado em tudo isso quando homenagem a ele. E agradeço, acima de tudo, a simplicidade que ele sempre teve e continua tendo, né? Sabe, a humildade que ele tem, eu acho que é o que é fantástico. Qualquer pessoa pode chegar perto dele, né? Ele tem a simplicidade e certamente eu conheço mais de perto. Assim, é um homem de Deus. O que muda somos humanos, mas o que muda é um relacionamento com Deus e um relacionamento vivo com o nosso Deus. É aquela oportunidade que a gente tem de todos os dias, quando a gente levanta, saber que Deus está sorrindo e a gente pode sorrir. Todas as manhãs eu gosto de acordar assim, dizendo, quando primeiro, assim, acordo que é cedo, digo, Deus, bom dia. Daí eu digo, eu acho que o teu dia não é agora, mas o meu está começando agora. Bom dia, meu Pai. E então é bom ter essas conversas com Ele, essas conversações que a gente tem ao longo do dia, que faz a diferença e saber que Deus está agindo através das nossas vidas. E eu agradeço a Deus pelo impacto que tem usado e na sua vida aqui, na nossa cidade, não aqui, mas em muitos lugares, Davi. E agradeço o impacto que Deus vai continuar fazendo, e é bom estarmos juntos de novo, assim, trabalhando lado a lado, assim, suando a camisa junto. Eu agradeço esse grande privilégio e quero honrá-lo em nome de Cristo. E quero agradecer a todos aqui que também receberam, ou que perceberam essa grande honra que Deus tem. Porque quando a Bíblia diz honra quem honra é devido, então é muito importante que seja honrado, e que, acima de tudo, quando a gente honra os filhos de Deus, o nosso Pai está sendo honrado. Né? Isso ele diz aqui, olhem as nossas obras e que glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Davi, Deus abençoe, continue abençoando. Agradeço a todos que vieram prestigiar esse homem. Meu irmão, mas meu irmão, na verdade, 2 vezes, meu irmão de carne. A gente tem muita história para contar. Ele tem melhor memória do que eu, né? Ele tem as histórias, mas não somente irmão da carne, irmão em Cristo. E essa é a nossa grande alegria, a nossa banda de vibração e aqui eu até comentei com alguém na mesa hoje de manhã, sabe? É uma alegria estar com os filhos de Deus. Mas você sabe qual é a maior alegria do mundo? É que um dia a gente vai estar por toda a eternidade com isso. Com a minha mãe, com muitos outros que sigam a minha sogra, sogro, meu pai que ainda está com a gente, mas um dia nós vamos estar e não vai acabar. Isso é a parte boa, né? Graças a Deus por esse privilégio, por esse momento, que Deus assim abençoe os da casa, que continuem servindo ao Senhor nessa posição que tem, e a nossa oração de todos nós por vocês, e a nossa oração de agradecimento ao nosso Pai Celestial, pelo pastor Davi e todos os outros pastores que servem, que ministram
com tanto entusiasmo no reino de Deus. Que Deus possa nos abençoar a nós todos. Obrigado. Neste momento, convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino do município de Manaus. Eu queria quebrar só mais um pouquinho o protocolo e fazer uma oração agradecendo a Deus por esse momento. E eu vou pedir para o pastor Anderson fazer uma oração agradecendo e a gente já vai encerrando. Pastor Anderson, por favor. Podemos ficar sentados mesmo. Oremos então. Pai, nós queremos dar graças a Ti. Por de uma forma tão especial, o Senhor tem glorificado o Teu nome na nossa cidade. Tanta violência. Mas nós olhamos uma luz que o Senhor colocou no nosso meio, a Tua igreja. Que assim possamos, como missionários do Teu reino, levantar as nossas vozes, sair dos nossos lugares, zonas de conforto e continuar impactando essa cidade. Que as trevas não prevaleçam, Senhor, de forma nenhuma. Que as portas do inferno nunca prevalecerão contra a Tua igreja. Muito obrigado pelo trabalho grandioso que o Senhor tem feito através da vida do pastor Davi,
da vida do pastor Paulo, do pastor João, como foi citado, da obra que o Senhor tem realizado através da vida desses pastores que aqui estão. Que possamos continuar firmes, como membros do teu corpo, não apenas nós que somos os pastores, mas também aqueles que estão realizando tua obra nesta casa e aqueles que fazem parte da tua igreja, que possamos continuar inspirados em ti, realizando tua obra. Abençoe o pastor Davi, que continue firme nessa jornada até tua volta. Assim nós te pedimos e agradecemos por esse momento maravilhoso, no nome de Cristo. Amém. 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 Eu agradeço meu amigo Chico Preto, que me deu o privilégio de estar junto comigo nessa homenagem, o nosso querido pastor Davi, obrigado por estar aqui. Pastor Paulo, obrigado pelo privilégio que é de poder ter sido ministrado por vocês dois, é uma grande bênção realmente. Meu pastor Anderson, obrigado por estar aqui. Pastor Sérgio, né, que não quis se pronunciar, mas com o coração falou bastante, eu acredito. Pastor Sérgio, pastor Júnior, obrigado. Meus amigos, pastor Moisés, o nosso querido Fred, querida Mauri Colares, obrigado, gente. Poucas vezes nesta casa eu me senti tão feliz por estar aqui, pastor Davi, tenho certeza disso. E agradecendo a Deus pela paz deste ofício, usando das prerrogativas que me são atribuídas, eu declaro encerrada essa reunião solene de outorga da medalha Frederico O ao pastor Davi Judson Hatcher. Tenham todos um bom dia e muito obrigado pela presença de vocês. Vereador Dante, encerrando a sessão solene que homenageou o pastor David Judson Hatcher. Continue com a nossa programação.